Bom dia, meus alunos queridos, como vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, todo mundo feliz, todo mundo em casa, todo mundo saudável. Gente, é o seguinte, vamos começar então os nossos estudos, tá? Com relação à fração. Imagino que vocês estejam acompanhando todas as atividades via Aulas Paraná. O professor Douglas, ele dividiu as atividades, porque eu acho que as atividades que estão sendo passadas lá, estão sendo válidas? Sim, estão sendo válidas. Mas assim, vamos tratar de uma forma diferenciada para que vocês tenham entendimento sobre tudo, tá? Então, assim, nós temos lá algumas atividades para serem resolvidas. Eu vou explicar um pouquinho sobre frações para vocês terem noção e vocês conseguirem realizar as atividades propostas, tá? Então, a primeira coisa que eu quero elucidar com relação aos números racionais. O que são os números racionais? Nada mais são do que os números decimais e os números com frações, tá? Toda fração ela tem o seu numerador e o seu denominador. Tá? Isso aí vocês tiverem embasamento na quarta série, na terceira série, aonde a professora passava a pizza para vocês e lá ela fatiava essa pizza. Lembra disso? Então ela fatiava essa pizza. A pizza ela tem um total. Vamos pensar assim: a pizza foi cortada em 6 pedaços. Esses 6 pedaços são chamados de denominadores da fração. E os pedaços que eu comi, que a minha família comeu, são os numeradores da fração. Ou seja, a pizza ela foi cortada em 6. Se eu comi 3, a minha fração vai ser do quê? De 3 por 6. Se eu comi de 6 pedaços, 2 pedaços, quer dizer que a minha fração vai ser qual? 4 por, desculpa, 2 por 6, tá? Então assim, ó, vamos pensar assim, ó, eu tenho aqui, ó, o meu numerador, que é representado pela letra A, e o meu denominador, que ele é representado pela letra B, tá? Aqui eu tenho como se fosse um círculo. Tá vendo aqui, ó? O círculo está dividido em quantos pedaços? 4 pedaços, correto? Logo, se eu tenho pintado 2, é que eu retirei 2. A minha fração vai ficar como? 2 por 4. Por quê? 4 pedaços é a fatia do círculo e 2 que eu comi. A mesma coisa acontece aqui com esse retângulo. Tá vendo que o retângulo está cortado em 4 pedaços? Se ele está cortado em 4 pedaços, quer dizer que a parte das 4 fatias vai embaixo, no denominador. E a parte que eu comi, ou até mesmo que eu pintei, vai na parte superior. Então, meu numerador vai ser 3 e o meu denominador vai ser 4, tá? Então, é feita dessa maneira. Aqui eu preparei uns exercícios para a gente fazer online com relação ao quadrado, aos círculos e ao triângulo. Aqui, pessoal, eu tenho 4 pedacinhos, tá vendo aqui, ó? 4 pedaços. Esse 4 pedaços, ele vai ser o quê? A parte do meu denominador. E a parte que eu pintei vai ser a parte do meu numerador. Logo, essa fração vai ser o quê? 3 por 4. Então, eu coloco embaixo 3 por 4. A próxima fraçãozinha que eu tenho, ela é um círculo. O círculo ele contém quantos pedaços? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Esse 6 vai aonde? Vai na parte do meu denominador, que é a parte de baixo. Já as partes pintadas vai na parte de cima. Então, no caso, o meu numerador vai ficar 3 e o meu denominador vai ficar 6. O outro círculo, ele contém quantos pedaços? 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é o meu denominador. Já o meu numerador vai ser as partes pintadas. Então, quantas partes pintadas que eu tenho? 1, 2, 3, 4. Se são 4 pintadas, vai ser o numerador da fração. Agora eu tenho a questão do triângulo. O triângulo ele foi dividido em 2 partes, tá vendo? Então, se são 2 partes, o triângulo vai ser o meu denominador. Denominador vai embaixo. Quantas partes que eu pintei? Uma parte. Então, vai ser no numerador, uma.
e na parte do denominador, 2. Tá vendo aqui? Então, dessa forma aqui, a gente consegue identificar todos os desenhos e as frações correspondentes. Pense assim, gente, toda fração ela é montada através de uma conta de divisão. Logo, se eu tenho uma fração que ela é, por exemplo, 1 por 2, tá vendo aqui, ó, 1 por 2, que é 1 meio, tá? Ela é uma conta de divisão. 1 divididos por 2. Tem como eu dividir 1 por 2? Não, não tem. Eu tenho que acrescentar uma casa decimal. No caso, a minha resposta vai ser dessa forma aqui, ó. Eu vou acrescentar o 0, para adicionar um zero aqui, ó. Então, vai ficar 10 divididos por 2. 10 divididos por 2 vai dar 5. Mas, como eu adicionei o zero, vai ficar 0,5. 2 vezes 5, 10. 10 menos 10 igual a 0. Certo? Isso eu quero dizer o quê? Que 1 meio, né? Ou meio é igual ao quê? 0,5. Então aqui é representação fracionária e aqui é representação decimal, tá? O outro assunto que eu quero falar com vocês também, que vai constar no exercício que a gente vai falar, é sobre a questão da equivalência de fração. Uma fração é equivalente a partir do momento que a gente faça o quê? A simplificação dela. Certo? A gente vai passar por alguns exercícios que eu vou passar do livro para vocês fazerem, que a gente vai ter que o quê? A gente vai ter que fazer a simplificação dessa fração para ela ser equivalente a uma outra fração, tá? Então, para eu simplificar, como que eu faço para simplificar, professor? A gente sempre simplifica uma fração dividindo o mesmo número do numerador pelo mesmo número do denominador. Não tem como eu fazer, por exemplo, o 48 divididos por 2 e o... Que número é que é esse? O 24 divididos por 4. Tem que ser sempre o 2 em cima e o 2 embaixo, tá? Então, 48 divididos por 2, qual é a metade de 48? 24. Qual é a metade de 24? Ou 24 divididos por 12, por 2, é 12. Aqui, ó, novo resultado dessa fração é 24 por 12. Tem como simplificar novamente? Tem. Eu vou pensar lá na tabuada que menor número é igual ao 24 e o 12. Logo, eu vou ter o 2 e o 2 de novo, ó. 24 divididos por 2, qual é a metade de 24? 12. Certo? E aí eu tenho o 12 divididos por 2. 2 dividido por 2. É, isso aí. 12 divididos por 2 é igual a 6. Tem como simplificar de novo? Tem como simplificar. Se eu simplifico o 12... Isso. Se eu simplifico o 12 por 2, é igual a 6. Se eu simplifico o 6 por 12, vai dar 3. Eu tenho uma outra fração aqui, ó. Tá vendo? 2... Não é 2, gente. Desculpa, gente. É que eu tô vendo ao contrário. É 6 e 3. 6 e 3. 6 tem como dividir por 2? Tem. E o 3 tem como dividir por 2? Não. Logo, eu mudei. Tá? Agora a gente divide os 2 por 3. 6 divididos por 3 igual a 2. 3 divididos por 3 igual a 1. Tá vendo? Então, é dessa forma que a gente vai simplificando até chegar no menor coeficiente, que no caso aqui é o 2 por 1. Ainda, gente, tem como a gente chegar num número só. Aqui, ó, como a resposta final deu 2 divididos por 1 ou 2 sobre 1, eu posso deixar a resposta 2. Por quê? 2 divididos por 1 não é 2? Então ficaria o quê? Ó? 2 divididos por 1 é igual a 2. 2, por quê? 2 vezes 1 é igual a 2, que eu consigo zerar a minha conta. Tá? Dessa forma aqui. Outro exemplo com relação à equivalência ou à simplificação de frações é o 6
por 8, tá? Vamos pensar que eu tenho uma pizza lá que ela foi cortada em 8 pedaços. Eu comi 6 pedaços dessa pizza, então a minha fração vai ser 6 por 8. Simplificando, eu posso simplificar ela por 2. Porque, ó, tá vendo aqui em cima? 2 aqui em cima, 2 aqui embaixo. 6 divididos por 2 igual a 3. 8 divididos por 2 igual a 4. Logo, a minha fração ela pode ficar 3 por 4, ou eu posso também transformar essa fração em um número decimal, dividindo ela por 3 divididos por 4, tá? Então, essa é a explicaçãozinha básica para vocês fazerem os exercícios, tá? Da página 136, página 141 e a página 144. Eu vou estar postando isso para vocês agora, certo? Para vocês fazerem as atividades. Qualquer dúvida com relação às atividades, vocês mandem mensagem no meu WhatsApp ou também mandem mensagem no Class 1. Vou estar respondendo todo mundo, tá certo? Boas atividades para todos.